Boa noite, vamos a mais um vídeo com cura na leitura. Hoje estou ainda com esse livrinho aqui, Sementes do Bem. Vou abrir aleatoriamente no texto. E vocês já sabem, meu nome é Mari, que eu estou aqui sempre na leitura para auxiliar aqueles que precisam de uma palavra amiga, de uma força, através de uma leitura que eu possa ajudar todos aqueles que precisarem de um carinho através de uma palavra amiga. Eu sempre pego um texto, tem uns textos que eu já estava rodando aqui, mas tem uns textos que eu já li, e eu marco os que eu já li para não repetir o vídeo. E eu espero que vocês gostem da leitura de hoje, pois eu nem sei que texto que se baseia em assunto, mas vou fazer a explicação deles depois, conforme a minha visão. E que eu possa ajudar aqueles que precisam com essa minha versão, minha visão, né, do que o texto trata. Vamos ver. O nome do texto, o título é Fraqueza ou Força? Então, vamos lá. Um garoto de 10 anos de idade decidiu praticar judô, apesar de ter perdido seu braço esquerdo em um terrível acidente de carro. Disposto a enfrentar as dificuldades e as suas limitações, começou as lições com o velho mestre japonês. O menino ia muito bem, mas sem entender o porquê, após 3 meses de treinamento, o mestre tinha lhe ensinado somente um movimento. O garoto então disse: Mestre, não devo aprender mais movimentos? O mestre respondeu ao menino calmamente e com convicção: Este é realmente o único movimento que você sabe, mas este é o único movimento que você precisará saber. Sem entender completamente, mas acreditando em seu mestre, o menino manteve-se treinando. Meses mais tarde, o mestre o inscreveu em seu primeiro torneio. Surpreendendo-se, o menino ganhou facilmente seus primeiros 2 combates. O terceiro combate revelou ser mais difícil, mas depois de algum tempo, seu adversário tornou-se impaciente e agitado. Foi então que o menino usou o seu único movimento para ganhar a luta. Espantado ainda por seu sucesso, o menino estava agora nas finais do torneio. Desta vez, seu oponente era bem maior, mais forte e mais experiente. Preocupados com a possibilidade do garoto se machucar, cogitaram em cancelar a luta, quando o mestre interveio. De forma alguma, deixe-o continuar. Desta forma, o garoto, usando os ensinamentos do mestre, entrou na luta e, quando teve oportunidade, usou seu movimento para prender o adversário. Foi assim que o menino ganhou a luta e o torneio. Era o campeão. Mais tarde, em casa, o menino e o mestre reviraram cada movimento em cada luta. Então o menino criou coragem para perguntar o que estava realmente em sua mente. Mestre, como eu consegui, isso é o menino falando, mestre, como eu consegui ganhar o torneio somente com um movimento? Aí o mestre respondeu: Você ganhou por 2 razões, respondeu o mestre. Em primeiro lugar, você dominou um dos golpes mais difíceis do judô. Em segundo lugar, a única defesa conhecida para esse movimento é o seu oponente
agarrar seu braço esquerdo. Bom, então vocês entenderam o texto. O menino só tinha um braço e foi aprender lá o tal do judô e, indo para o torneio, teve vantagem por não ter um braço, né? Um braço que poderia lhe trazer a derrota, vamos dizer assim, se ele assim perdesse, se tivesse o braço. Bom, vamos lá ler o trechinho do lado, aqui do lado, onde está alguma explicação sobre essa situação do menino vencedor. Vamos dizer, a vitória em nossas vidas, seja ela em qualquer segmento, significa garra, determinação, vontade, persistência e fé. Significa, antes de tudo, superar as nossas dificuldades e limites. Aceitar como somos e, a partir daí, lutarmos com as nossas próprias armas. Saber quem somos é um dom que somente nos auxilia a enfrentar as provações que a vida nos impõe. Tire um tempo para você. Reflita quem você é, do que gosta, do que não gosta, seu potencial físico e intelectual. Aprenda com você. Bom, espero que essa leitura tenha ajudado. Apenas pessoas que estão nesse tipo de situação que podem responder para nós que a limitação do corpo para alguns é uma derrota e para outros vira uma dádiva, porque daí a pessoa se esforça para ser algo, para superar aquela limitação. É muito difícil a gente que eu tenho, graças a Deus, o meu corpo e pernas e braços, mas se eu não tivesse, eu nem sei o que eu faria, se eu ficaria depressiva, se eu me entregaria, se eu ficaria triste. Então, eu não consigo me colocar nessa situação. E eu admiro muito aqueles que têm limitações e conseguem fazer superações, olha, coisas que nem gente que tem o corpo faz. Porque às vezes a gente tem todos os membros do corpo e não sabe fazer nada. Temos preguiça de desenvolver alguma coisa. Somos monótonos, somos parados. Só não somos estátua porque não podemos ser. Mas o que a gente vê é quanta gente com limitação, vencendo suas dificuldades, ultrapassando seus limites. Como é bom a gente ver, né? Mas a gente se coloca no lugar da pessoa e diz, será que eu ia conseguir? Será que eu ia ter força para conseguir? Será que eu ia ser corajosa? Isso aí é muito particular, muito particular. Eu acredito que aqui esse mestre do judô, ele acredita nas pessoas, ele tem fé. E o menino ali, o menino que não tinha o braço, e não questionou por que o mestre não mostrava outros tipos de, vamos dizer assim, outros movimentos, porque ele sabia que existia aquela limitação do braço. E o menino queria outro tipo de movimento para poder, né, ficar mais firme, mais forte no judô dele. Porém, o mestre foi sábio. Ele sabia que ele ia conseguir só com um braço direito, pois o esquerdo nos derrota. Então, às vezes, uma parte do corpo pode nos derrotar, nos deixar preguiçosos, nos deixar cansados, né? Às vezes é a mente, né? Às vezes é o corpo que está cansado, a gente não quer fazer as coisas. Às vezes é a ansiedade que a gente tem, que é comer, e aí engorda, já não tem já fica com poucos movimentos, pouca agilidade.
não consegue fazer um exercício para caminhar, não quer caminhar, se sente sedentária. Tudo é limite, limitações no corpo físico, na mente. Eu achei interessante esse menino nessa história, que ele não ficou bravo com o mestre, que ele não questionou nada que o mestre estava fazendo com ele, estava tendo preconceito por ele não ter braço. Que às vezes hoje em dia tu não pode fazer nada diferente com outra pessoa, que a pessoa diz que é um preconceito, está com preconceito comigo, tu não quer que eu faça isso, faça aquele outro. Tudo as pessoas botam preconceito na frente. E o mestre não, o mestre sabia, ele é mestre, né? Ele sabia que na luta ele ia chegar lá e ia vencer. Porque o menino, força de vontade. Porque se não tivesse aprendido aquele movimento certo, ele não ia derrotar o rapaz. O rapaz era grande, forte, certo? Era pesado. E ele teve força. Ó, aqui. Desde quando ele começou o judô, insistiu em fazer sem um braço, questionou o mestre por não mostrar outras habilidades para ele no judô, continuou firme nos seus aprendizados, não ficou brabinho, não desistiu e venceu. Olha quanta coisa a gente pode botar na vida da gente para mudar nossas atitudes, para colocar firmeza nos nossos propósitos. É isso que falta às vezes às pessoas. Firmar o seu propósito, colocar toda a sua força ali para vencer. Não ficar questionando, não ficar botando empecilho. Ser firme e forte, como esse rapaz aqui, esse menino. Graças a Deus que ele teve essa força de vontade de vencer e venceu. Graças ao mestre também. Mestre é mestre, né? O dia que nós mudarmos nossas atitudes, vamos ser também merecedoras de muita coisa. Acreditamos em nós, acreditamos na nossa força interior, na nossa força física. E se um dia nós ficarmos limitados, que Deus nos ajude a saber continuar nossa vida sem botar empecilho, né? Que a gente possa ter força de vontade para vencer sempre. Que assim seja, né? Então vamos lá. Obrigado, boa noite. Coloque um joinha se gostaram do que eu falei, muito bem. Se não gostaram, podem também falar alguma coisa. Eu aceito qualquer versão, seja positiva, seja negativa, porque me ajuda a aprimorar, ajuda a mudar as nossas mentes. Nós precisamos saber o que o outro pensa, o que o outro acha. É importante ouvir o outro, é importante saber o que o outro tem, porque sempre ajuda em alguma coisa. Agora, se o outro não tem uma visão boa, também, porque todos os questionamentos é importante, mesmo questionamento que a gente acha que não bate com o nosso, que a gente acha que o nosso ainda é mais importante. Também é importante ver isso, nos dá importância nas nossas versões, né? Porque o sol é a luz para todos e todo mundo tem luz, todo mundo tem a sua versão, a sua visão, e a gente vai sempre, vamos dizer, puxar a brasa para o nosso lado, né? Fazer o quê? Então, espero que você aí tenha uma boa visão, tenha um bom propósito e saiba discordar ou concordar comigo. Muito obrigado. Coloque um joinha. Espero que você gostou dessa leitura, que não é fácil. Uma leitura muito difícil, porque eu não consigo me enxergar nessa situação. E espero que Deus me ajude, já que eu não tenho essa força interior como
tantas pessoas têm. Que Deus me proteja sempre, né? Porque a gente tem que saber que a gente tem fraquezas e nossas fraquezas estão nas nossas, alguma coisa nos limitar. Então tá, boa noite, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima leitura.